a salvação. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Depois do pecado de Adão, ele nomeou sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E Deus lhes fez túnicas de pele e os vestiu. Dentro do corpo de Cristo, entendemos que essa pele foi tirada do cordeiro que foi morto no princípio, simbolizando o Cordeiro de Deus, que foi o sacrifício que o próprio Deus fizera pelo pecado do primeiro casal criado. Este sacrifício consistiu da morte de um inocente pelo culpado. Então Adão, como Deus, sabendo o bem e o mal na terra, foi lançado, juntamente com Eva, para fora do jardim, a fim de que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente, e para lavrar a terra da qual o homem foi tomado. Assim, a criatura, por causa do pecado, se separou de seu Criador. E Deus colocou 2 querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada ou flamejante andando ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Não sei se é certo dizer isto, mas eu, particularmente, entendo que, como na tampa do propiciatório tem 2 querubins, e a palavra de Deus é uma espada que sai da boca do Filho de Deus, que se chama a palavra ou verbo de Deus, e o fogo da espada inflamada representa o batismo com fogo que Jesus recebeu ao consumar a obra que o Pai lhe confiou na cruz, ou seja, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sabendo que o Filho do Deus Altíssimo
é a palavra ou verbo, e foi a propiciação pelos pecados do povo de Deus e de todo o mundo. Eu, Robson Almeida, entendo pelo que leio na palavra que o que Deus colocou no jardim do Éden, após ter tirado o homem, representou o plano de salvação do que havia se perdido desde o princípio da criação. Bom, posso estar errado também. Se estiver, por favor, corrija-me na palavra, sim? Dito isso, voltemos ao texto de introdução. Depois de saírem do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram o primeiro filho e lhe chamou Caim. Depois tiveram o segundo filho chamado Abel. Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. Caim ofereceu uma oferta do fruto da terra, porém Abel ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. E Deus deu atenção à oferta de Abel somente, e não a de Caim. Por quê? Porque para se obter redenção ou remissão de pecados, era necessário sangue, e o fruto da terra, que são plantações, não possui sangue nem gordura. Então foi por isso que Deus não deu atenção à oferta de Caim. E podemos entender a diferença entre a semente da serpente e a semente da mulher criada por Deus também. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Dessa maneira, conseguimos discernir um pouco a diferença entre o amor carnal e o amor proveniente de Deus através de seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olhando com um pouco mais de atenção para esses versículos de João 3, o versículo 17, completando o 16, mostra claramente que Deus amou o mundo que Ele criou de tal maneira que enviou seu Filho para salvar aquilo que havia se perdido, que foi o mundo criado antes do pecado. E após o pecado ter entrado em sua criação, o mundo que Ele criou havia se perdido. E Deus, que é justo, mandou seu Filho ao mundo para salvar o mundo que havia se perdido e dar vida eterna a todo aquele que cresce em seu Filho.
Então, realmente Deus amou tanto a sua criação que, quando foi amaldiçoada pelo pecado, Ele enviou o seu Filho unigênito para resgatar da morte aquilo que antes não tinha pecado. E atualmente toda a criação geme por causa do pecado que entrou por causa do homem. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus já conhece os que são dele, e ele fará com que todos ouçam a pregação do evangelho do seu reino, para que sejam manifestos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Pois é necessário que o mundo ouça o evangelho do reino de Deus, para que os que Deus já conhece que são dele, ouçam e recebam a sua palavra, e aqueles que não são dele, ouçam e rejeitem a sua palavra. Dessa forma vemos que quem ama a Deus é dele, pois Deus ama a quem o ama, e quem o buscar o encontrará. Bom, ficaremos por aqui com a segunda parte. Ouça, reouça, examine as Escrituras, pois as boas novas do Senhor estão nelas. Até a próxima parte.